Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, aleluias. A oração do Pai Nosso. Nós vamos ver aqui, em Lucas capítulo 11, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. Eu sou a pastora Ana, estou aqui para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Você já é inscrito no canal? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tá chegando? Se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa mergulhar nessa jornada de uma vida devocional e com vídeos complementares, confirmação da palavra. É uma caminhada juntos que tem sido sucesso para muitas pessoas e esteja você também participando desse mover extraordinário. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale aos nossos corações? Querido Deus, amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Fala, Senhor, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. Revela a nós o que há nas entrelinhas, é o que eu oro, é o que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, ele vai dar-se início falando sobre a oração dominical. Versículo 1 em diante diz assim: De uma feita estava Jesus orando certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer, e o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tem necessidade. Ou seja, gente, quando você é procurado, aqui é uma parábola, no que está querendo trazer para nós uma sensibilidade em amparar o outro, Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê essa sensibilidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar
de peixe uma cobra? Ou lhe pedir um ovo e lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, né? Às vezes a gente acha que Deus não está compreendendo a nossa necessidade. Ai, Senhor, o Senhor não está entendendo, eu preciso disso. Você acha mesmo que você sabe o que é melhor? Que a sua concepção é melhor que Deus? É melhor que a concepção de Deus? Não, minha irmã. Não, meu irmão. Deus sabe o que eu e você precisamos. Se não chegou ainda, Ele está preparando melhor, amém? De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes? Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmão, uma vez que você foi liberto, não procure retroceder. O lugar tá limpinho, tá show de bola. Pra que vai ficar procurando sarna para se coçar? Pra que vai ficar querendo retroceder? Minha irmã, meu irmão, por favor. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então nós somos bem-aventurados, que ouvimos a palavra e guardamos no nosso coração. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa, e pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração. Os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que entram, vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado.
Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for iluminado, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando se ilumina em plena luz. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem o fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Desvieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira na sinagoga e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre os quais os homens passam sem o saber. Olha só, os olhos é a janela é a janela. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Ou seja, como você tem visto as situações ao seu redor? Você é daquela pessoa que vê o copo pela metade e identifica que ele está quase cheio ou quase vazio? Você é aquela pessoa que quando você vê uma situação, você consegue ter a perspectiva de algo bom, ou os seus olhos só vê o negócio negativo, né? E aqui vai falar também sobre esses fariseus. Gostavam dos lugares de destaque, gostavam ali de parecer, mas não eram, né? E isso é muito triste. Tem gente que gosta ali de ter, mas não é nada, porque ele não tem caráter, não tem integridade. Então isso é terrível. Aqui nos últimos versículos vai falar dos intérpretes da lei, do versículo 45 em diante. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Meu Deus. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu os afirmo, contas serão pedidas desta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Olha só, forte demais isso, né? Ai de vós, intérpretes da lei, ou seja, descritos por Jesus, né? Esses intérpretes tomavam a vida diária dos judeus, insuportáveis por causa das muitas adições à lei mosaica. Apesar de dizerem que o povo devia obedecer aquelas leis difíceis, não faziam nada para ajudá-los, né? Eles falavam, mas o que eles faziam para ajudar? Nada. Então, essa citação de Jesus, ela é desconhecida. A questão era que, apesar de essas pessoas afirmarem honrar os profetas, internamente os rejeitavam. Olha que coisa. Como resultado eram responsáveis pela morte dos profetas. Jesus citou Abel, né?
como exemplos de homens, Zacarias, né, o profeta, como exemplos de homens inocentes que foram mortos enquanto serviam a Deus. Esses exemplos foram tirados do primeiro e do último livro do Antigo Testamento hebraico. Então é algo assim, gente, que eu falo para você, ai daquele, né, que se levanta contra o ungido do Senhor, que não entende, né, a unção que está sobre aquela vida. E terminando aqui diz, né, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar as suas próprias palavras, motivos para o acusar. Eles queriam de todo jeito, né, matar Jesus. Tamanha era a inveja deles do ministério de Jesus, da sabedoria de Jesus, porque eles estavam muito distantes, né, dessa essência. Então, muitos irmãos, né, o Senhor, ele está nos alertando a respeito disso. Muitos, eles não têm raiva do que você tem. Às vezes você fala assim, tem inveja do que eu tenho, tem raiva do que eu conquistei. Não é nada disso. O problema é quem você é. Só que, ainda que isso seja um problema para alguns, né, para Deus é virtude. Que você continue perseverando, né, ainda que esteja difícil, persevera. Ainda que você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, quando você se dispõe a fazer a obra, situações vão vir, mas não desanima. Se você estiver pregando para uma pessoa, glorifique a Deus. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado, exaltado és o teu nome. Obrigado por esta palavra, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de podermos, ó Deus, meditar nas tuas escrituras. Pai, nos direciona, nos dá um dia excelente, vivifica-nos e fortalece-nos. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Nos dê um dia de bênçãos, de vitória, o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que você compartilhe essa mensagem, por favor, né? Vamos expandir as boas novas, vamos propagar as boas novas. Compartilhe aí com seus contatos, se permita ser um instrumento de Deus nesta terra. Fale do amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, um excelente, um excepcional dia. Se tu uma bênção. Shalom!